que eu não consigo entender, até lendo o livro O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, do Frank Holbrook, em quase todas as páginas, porque ele menciona isso, eu botava lá, não entendo o que no céu precisa ser purificado. Ok. Santuário terrestre a gente até entende, porque o sangue era aspergido ali, sujava o ambiente, depois tinha que haver toda uma purificação, que era um ritual também para acontecer. Agora, no céu, eu não consigo entender. Pastor Albertino. Pastor Arilton, antes até de fazer a pergunta que eu tenho para fazer, já que foi tocado aí no assunto do santuário celestial, nós ainda vamos ter em algum estudo algo que fale especificamente sobre o santuário celestial nos estudos posteriores? Não teremos. Não? Não, podemos entrar no assunto agora, se você quiser. Então, já que foi aberto aí esse assunto, eu gostaria de saber, que é algo que eu tenho muita dificuldade de entender, não que Cristo não seja o sumo sacerdote, ele é. Isso eu acredito que ele é desde que ele foi assunto ao céu, não desde 1844. Acho que desde que ele foi para o céu, ele já é o sumo sacerdote. E o que eu não consigo entender, até lendo o livro O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, do Frank Holbrook, em quase todas as páginas, porque ele menciona isso, eu botava lá, não entendo o que no céu precisa ser purificado. Ok. O irmão poderia me explicar? O que no céu precisa ser purificado? Claro. No santuário terrestre, a gente até entende, porque o sangue era aspergido ali, sujava o ambiente, depois tinha que haver toda uma purificação, que era um ritual também para acontecer. Agora, no céu, eu não consigo entender o que no céu precisa ser purificado. Ok. A obra de Cristo, ela foi prefigurada em todo o sistema do santuário terrestre. Tudo que acontecia lá apontava de alguma maneira para o ministério de Cristo. A ovelha que lá morria apontava para o Calvário, a morte de Cristo. O sacerdote que recebia o pecador para que ele obtivesse o perdão, representava o sacerdócio de Cristo, que nos recebe como advogado. O sumo sacerdote, que uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, fazia juízo, representava o ministério de Cristo, sumo sacerdotal. Aí vem a sua questão. Ele sempre foi sumo sacerdote? Claro. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas ele também exerce as funções sacerdotais. Por quê? Porque no ano 31, quando Jesus é assunto aos céus, ele vai para o santuário, ele lá começa uma obra de mediação. E a obra de mediação não era feita pelo sumo sacerdote, era feita pelo sacerdote. Ainda que o título dele seja de sumo sacerdote, mas Cristo também é chamado de sacerdote na Bíblia, então ele do ano 31 até 1844, ele atua como sacerdote. Ele não atua como sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote só atuava no dia do juízo. Isso quer dizer que haveria algum momento que Jesus tinha que cumprir o papel sumo sacerdotal e começar o juízo. Aí vamos para Daniel 8,14, que é a profecia que vai dar a data do início do juízo. Até se passarem 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Essa purificação do santuário é uma alusão ao Yom Kippur, ao dia da expiação do santuário terrestre. É o mesmo termo. Assim como no 10º dia do 7º mês o sumo sacerdote vinha para fazer juízo, depois que se passassem 2.300 tardes e manhãs, Jesus tinha que começar um juízo. E este período profético, de acordo com Daniel 9, 24 a 27, começa em 457 a.C., o que nos estende até 1844. Então, no dia 22 de outubro, que é o equivalente ao 10º dia do 7º mês do calendário judaico, Jesus começa o juízo. Então, ele era sacerdote, ou pelo menos atuava como sacerdote, e agora atua como sumo sacerdote. Mas espera aí, se ele agora é sumo sacerdote, por que ainda hoje há também mediação? É porque ele acumula agora as duas funções. E por que acumula? Porque lá no santuário, no 10º dia do 7º mês, quando o sumo sacerdote entrava em cena, ele matava um carneiro para a expiação pelo seu pecado
e depois matava um bode para a expiação do pecado do povo. Só que no 10º dia do 7º mês, enquanto ele estava fazendo toda a cerimônia de juízo, o que é que morria lá no pátio do santuário 9 da manhã e 3 da tarde? A oferta contínua, o cordeirinho. Então isso ensina que mesmo no dia da expiação, ainda havia mediação para o povo de Israel. Quer dizer que mesmo depois de 1844, Jesus atuando como sumo sacerdote, ele ainda é advogado, ele ainda medeia por todos nós. E isso vai acontecer até que termine o juízo. Quando terminava o juízo em Israel, o sumo sacerdote saía, abençoava o povo e havia uma grande festa, que durava 7 dias, a festa dos tabernáculos. Quando Jesus terminar o juízo no santuário celestial, ele sai do santuário. Diz o Apocalipse, quando ele sair do santuário, o santuário vai encher-se de fumaça, ninguém pode entrar no santuário enquanto não se cumpram as pragas. Cairão 7 pragas e Jesus volta à terra para anunciar a salvação para o seu povo. Tudo prefigurado. Agora, por que é que o santuário celestial precisa passar por uma purificação? Não tem pecado, não tem pecado no santuário celestial, mas tem registro de pecado. O que é purificado no santuário é o registro do pecado do justo, que tem que ser apagado. Quando você peca, vimos algumas semanas atrás, os nossos atos vão para os livros de registros no céu. Esses registros estão no céu. Eles vão fazer parte do juízo. Quando o tribunal se assentar, os livros serão abertos. Então, a cena do juízo é uma cena em que o livro é aberto para que o caso seja estudado e o pecado perdoado. Então, esse perdão do pecado que é conferido significa o apagar o registro do santuário que eu cometi e era contra o pecador. Então, você não tem pecado no céu. Você tem um registro do pecado do justo que vai ser apagado. É isso que tem que ser purificado no céu. Ok, então. Então não tem pecado no céu, Não. né? Porque eu pensei que o céu estava manchado com os meus pecados, Não. que são muitos, por O sinal. seu pecado não mancha o céu. Registrados. Eles estão registrados. Ok. E o que tem que ser purificado lá é esse registro. Porque se esse registro não for resolvido, você não pode ser declarado justo e salvo. É por isso que nós precisamos de um advogado. Porque o meu pecado está lá. E agora, quando o meu nome é julgado e Cristo é o meu advogado, esse registro é apagado. Então, o apagar do registro é a purificação desse santuário celestial. Tá ok, pastor. E sabe o que existe mais belo em tudo isso? Você se lembra quando os profetas Ezequiel e Isaías falam a respeito de Lúcifer? Como caístes, ó querubim da guarda? Você sabe que essa expressão querubim da guarda é uma expressão usada por os anjos cobridores da Arca da Aliança. Então, Lúcifer, no seu estado antes do pecado, era um anjo que estava no Santo dos Santos, na presença do próprio Deus. Isso quer dizer que o pecado se originou no universo dentro do santuário. E aonde que o pecado tem que ser resolvido? Dentro do santuário. O pecado surge no santuário, no coração de um anjo que era perfeito. E é dentro do santuário que o pecado tem que ser resolvido. Ok, pastor.